Boa tarde a todos, meu nome é professora Marilene, sou professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina e hoje nós vamos conversar sobre o rastreamento do câncer do colo uterino. Nós temos como objetivo apresentar para vocês o aspecto clínico normal e o alterado do colo uterino, a conversarmos sobre a técnica de coleta do exame citopatológico tanto na paciente grávida quanto na não grávida, apresentar as pequenas diferenças do novo protocolo de rastreamento do câncer de colo uterino do Ministério da Saúde, que foi publicado agora em outubro de 2016, e conversar sobre as condutas diante dos laudos citopatológicos mais frequentes que vocês encontram na prática diária da assistência nas unidades de saúde. O colo normal, ele tem na paciente no menarque, ou seja, na paciente que ainda menstrua, ele tem esse aspecto rosa com superfície lisa e a sua superfície ela é formada por dois tipos de epitélio. O epitélio escamoso, que compõe a ectocervice, e o epitélio glandular, que compõe a endocervice. O ponto de encontro entre esses dois epitélios nós denominamos de junção escamo-colunar, que tem uma importância muito grande, que é justamente nessa área que a maioria das lesões pré-malignas e malignas se iniciam. E aí o objetivo da coleta do exame citopatológico é principalmente coletar células dessa região. Aqui um outro exemplo de um colo também normal, em que nós vemos a ectocervice e a endocervice, e essa paciente, por exemplo, é uma usuária de DIU, nós podemos ver o fio do DIU se exteriorizando pelo orifício externo do colo uterino. Então, o colo uterino normal, nós sabemos que essa junção escamo-colunar, ela pode ter uma localização variada de acordo com a fase da vida da mulher, e depende de vários fatores, como a idade, o estado hormonal, o trauma que ela sofreu durante o parto, o uso de contraceptivos hormonais e certas condições fisiológicas como a gravidez. Então, a região do colo uterino, onde esse epitélio colunar da endocervice se exterioriza para a ectocervice, ele passa a ser substituído por um novo epitélio escamoso, que nós chamamos de epitélio metaplásico, e isso vai criar o que nós chamamos de zona de transformação. Então, nessa foto, nós podemos ver um colo também de aspecto normal, que tem essa área mais hiperemiada ao redor do orifício externo, do colo uterino, e que a JEC deveria estar aqui na transição da endocervice para a ectocervice, mas devido à ectopia ou alguns processos inflamatórios, nós temos a formação dessa nova JEC, dessa nova junção escamo-colunar, que nós chamamos de zona de transformação. Então, é aquela ectopia, aquele ectrópio que foi recoberto pelo epitélio escamoso, formando essa nova zona de transformação. Então, vamos falar do ectrópio, ou também conhecido como ectopia. Na realidade, isso corresponde à eversão desse epitélio colunar sobre a ectocervice, e ele ocorre mais frequentemente após a menarca e durante a gravidez. Apresenta-se como uma área avermelhada na ectocervice ao redor do orifício externo e ele torna-se mais pronunciado principalmente durante a gravidez. Esse é o motivo pelo qual nós vamos explicar que a coleta do exame citopatológico na grávida é feita só com a espátula de aire e não precisamos usar a escovinha ou citobrush. E o cisto de Naboth, que nós já vimos sinalizado no slide anterior, e aqui nós vemos pequenos cistos de Naboth, na realidade são cistos de retenção, que se desenvolvem devido à oclusão das criptas da endocervice, que são recobertas pelo epitélio escamoso da ectocervice, tendo a nova área de zona de transformação e por metaplasia escamosa. Então, é um processo também absolutamente fisiológico. Então, a metaplasia escamosa, que várias vezes os senhores veem descrita no exame citopatológico, indica para nós uma substituição fisiológica, ou seja, uma substituição normal do epitélio glandular endocervical, para o que se everte para o ectocervice, e que ele vai ser então recoberto por esse epitélio escamoso recém-formado,
originado dessas células que nós chamamos de subcolunares de reserva. Então, nessa primeira foto, a gente vê uma área de transformação, uma área de metaplasia escamosa se concretizando, e no segundo, ela já totalmente recoberta com alguns cistos de Nabot. Outro tópico importante é lembrarmos como é a característica da secreção vaginal fisiológica. Normalmente ela tem uma consistência flocular, a cor é branca e ela não tem odor pronunciado. Essa característica deve ser descrita ao exame especular e não visualizado na roupa íntima das pacientes que sofrem uma dessecação e podem se tornar um pouco mais amareladas. Mas também aqui a gente vê a presença de um colo com aspecto normal. Mas o colo uterino, como nós falamos anteriormente, sofre transformações de acordo com a idade da paciente. Então, na pós-menopausa, pela deficiência estrogênica, essa junção escamocolunar ou JEC, ela passa a se interiorizar para dentro da endocérvice. E o colo passa a ter um aspecto mais pálido, com algumas sufusões hemorrágicas, isso em decorrente da atrofia. Já o colo ao lado, que é da paciente no menarque, a paciente que ainda menstrua, nós conseguimos ver a diferença entre a ectocérvice e a endocérvice, e no caso aqui a eliminação de um muco bem transparente, que é bem sugestivo do período de ovulação. Com relação à coleta do material para o exame citopatológico, nós temos o método convencional, em que a gente colhe a ectocérvice com a espátula de Aire, em que ela deve contornar 360 graus a superfície do colo, e depois a coleta da endocérvice, que você introduz a escovinha quase toda dentro do canal e também que deve ser girada a 360 graus. Então, na realidade, nós estamos assim, dessa forma, assegurando a coleta da zona de transformação. Na paciente grávida, nós vamos colher apenas a ectocérvice, uma vez que, na maioria das vezes, a junção escamocolunar está exteriorizada, evertida pela ectopia fisiológica, e dessa forma a gente evita o trauma da escovinha na paciente grávida dentro da sua endocérvice. Então, o protocolo do Ministério da Saúde, ele traz algumas recomendações que devem ser seguidas, porque são baseadas em evidência e são avaliadas como um protocolo de assistência para todo o país. Então, está bem claro que o método de rastreamento do câncer do colo uterino e das suas lesões precursoras é pelo exame citopatológico. O intervalo entre esses exames deve ser de 3 anos, depois que a paciente tem 2 exames negativos consecutivos com intervalo anual, e você pode, então, passar a colher de 3 em 3 anos. A coleta inicia-se aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual. Os exames continuam a ser realizados até os 64 anos e serão interrompidos quando, após essa idade, a paciente tiver pelo menos 2 exames consecutivos nos últimos 5 anos. Para as mulheres com mais de 64 anos e que nunca fizeram o exame citopatológico previamente, é indicado a realização da coleta do exame citopatológico e depois de 2 exames com intervalo de 1 a 3 anos negativos, ela pode ser dispensada de exames adicionais. A utilização de lubrificantes, espermaticidas ou qualquer medicação de uso intravaginal deve ser evitada 48 horas antes da coleta do exame citopatológico, porque essas substâncias elas vão recobrir os elementos celulares que estaremos colhendo, e isso vai dificultar a avaliação microscópica na lâmina pelo citopatologista. Então, isso prejudica não só a qualidade, mas o próprio exame citopatológico. A realização de exames intravaginais, como a ultrassonografia, também devem ser evitados 48 horas antes da coleta, porque durante esse exame é normal a utilização de um gel lubrificante para a introdução do transdutor do ultrassom. Embora usual, a recomendação de que a paciente deva ter abstinência sexual prévia à coleta do exame citopatológico só é justificada quando ela utilizou preservativos com lubrificante ou espermicidas, que são aqueles gels para evitar a viabilidade do espermatozoide.
Na prática clínica, a presença de espermatozoides não compromete a avaliação microscópica. O exame também não deve ser feito durante o período menstrual, pois a presença de sangue pode prejudicar o diagnóstico citopatológico. No entanto, naquela paciente que esteja com sangramento vaginal anormal, o exame ginecológico é mandatório e a coleta, se indicada, pode ser realizada. Normalmente, nós utilizamos uma gaze para tirar o excesso de sangue e fazemos a coleta conforme já demonstrado. Devemos lembrar que o protocolo foi feito para rastreamento de pacientes de baixo risco, mas a avaliação clínica, ou seja, o exame especular do colo uterino, ele continua devendo ser realizado periodicamente nas mulheres sexualmente ativas. E os achados ao exame especular podem indicar a coleta do exame citopatológico em períodos diferentes recomendados pelo protocolo. O importante é que o critério seja clínico, alguma alteração que durante o exame seja vista e que seja indicativa de continuar a investigação da sua causa. Então, vamos falar agora sobre os principais achados durante o